Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas crianças, queridos irmãos e irmãs, todas as vezes, todos os anos, Deus nos dá a oportunidade de nos prepararmos para celebrar um padroeiro de uma comunidade, de uma paróquia. É um presente de Deus, porque temos a oportunidade não só de fazer a festa no sentido de comer, beber, mas o objetivo primeiro é preparar a alma. E cada ano que passa, essa familiaridade com o padroeiro da nossa comunidade. Isso é importante, porque isso nos traz esperança para que a gente continue avançando, independente dos nossos pecados, das nossas misérias. Pela graça de Deus, sempre pela graça de Deus, eu e você devemos continuar buscando a santidade. A graça é dele, o esforço é nosso. E foi isso que os santos fizeram. E foi isso que São José fez. Ele entendeu o cumprimento da salvação pelo seu sim também, de poder acolher Jesus, acolher a família juntamente com Maria, assumindo aí a paternidade. O Evangelho que nós acabamos de ouvir, segundo João, toca profundamente o nosso coração. Primeiro, a misericórdia sempre de Jesus, que é infinita. Vamos imaginar essa cena? Esse homem, com a dificuldade,
se arrastando, 38 anos doente, juntamente, claro, com os outros, como nos disse aqui o Evangelho, lá tinha cego, lá tinha coxo, lá tinha paralítico. Mas esse movimento desse homem, quando começava a borbulhar a água da piscina, ele fazia todo o esforço para chegar lá para ser curado. Porque ele tinha comprovado que muitos irmãos dele estavam na mesma situação, mas estava com mais velocidade, chegava e verdadeiramente era curado. Aqui nós tiramos o primeiro ensinamento. Esse homem, ele tinha tudo para desanimar. Ele tinha tudo para ficar no cantinho dele. Eu já tentei muitas vezes sair daqui, ir até lá e não consegui. Então eu vou ficar na minha, não vou mais tentar. Então o primeiro ensinamento para nós: nunca desistir. Às vezes, carnalmente falando, a gente pode ficar chateado, a gente pode ficar desanimado, tantas outras situações. Mas nunca desista. Nunca desista. A esperança nos move. E era essa esperança que movia o coração desse homem. Por isso que ele fez a parte dele tantas vezes. Mas chegou uma hora que a providência divina caiu como luva no coração dele. Jesus vê esse homem, tem compaixão, pergunta, é uma pergunta até meio óbvia, né? Jesus pergunta para ele: queres ficar curado? Sabe quando alguém pergunta alguma coisa que não tem muito sentido, aí ele fala assim, por exemplo, não sei, isso aqui é de madeira? Aí ele fala, não, ou mas você está perdendo já a paciência. Então Jesus pergunta: queres ficar curado? É como se ele dissesse: claro que eu quero. Há 38 anos eu me arrasto e não consigo, porque não tem ninguém para me levar. E quando eu chego lá, o outro já conseguiu. Olha o que passou no coração desse homem, como passa no nosso. O ciúme por aquele que tenha conseguido, a inveja, o questionar Deus: por que eu não consigo, os outros conseguiram? Mas mesmo assim ele desistiu. Às vezes, com parte do nosso coração, a gente faz um pouco de vítima, né? Ele não era vítima, verdadeiramente ele estava sofrendo mesmo dessa paralisia. Mas muitas vezes, por um probleminha, ou por uma dificuldade menor, ou sem dificuldade, a gente se faz de vítima. E o que a gente faz? A gente começa a reclamar. Eu não vou mais tentar, eu não vou mais fazer. O idoso é um pouco assim, né? Eu amo, mas é um pouco assim, já viu? Eu não vou fazer. Aí depois faz. Eu não vou tomar remédio, depois toma. É a experiência. Eu não vou sair daqui agora. E quando vê, você ajuda, ou quando a pessoa pode ir sozinha, ela está lá. Mas aquele impulso da hora é uma reação contrária. Claro que aqui é um exemplo particular, mas às vezes os mais novos também tem outro nome quando os mais novos fazem isso. Idoso não. Os mais novos é pirraça. É igual criança. A gente reclama, né? Que meu filho é tão pirracento. Sim, porque talvez eu estou acostumando mal. Porém, tem que avaliar isso. Porém, tem muito adulto pirracento, né? Misericórdia, dentro e fora da igreja. Maturidade. Se Deus nos deu a graça de crescer na estatura, precisa crescer então na sabedoria que vem dele. Não é assim? Mas claro, cada um tem que também, não tem que ficar se culpando disso. A maior sabedoria que nós temos é reconhecer isso. Nossa, tem hora que eu fazendo a minha reflexão, você fazendo a sua. Nossa, estou fazendo pirraça aqui, talvez ninguém está vendo, mas dentro de mim está uma tentação de fazer pirraça. Bom, já passei dessa época, eu tenho que me converter. Então, a partir daquilo que eu sinto, eu peço ao Senhor a graça da conversão. Não é ficar se culpando, não, mas eu não podia fazer isso, não, isso não resolve nada. Isso é falta de humildade.
Esse homem teve a humildade, senão ele não voltaria. Desde a primeira vez ele ficaria lá jogado, porque para ele já estava jogado, não tinha ninguém por ele, mas ele poderia piorar muito mais a situação dele se ele se resumisse toda a sua vida nesses 38 anos sem esperança. Por isso, meus irmãos, quando Deus vê que eu estou fazendo a minha parte e você está fazendo a sua parte, a graça acontece. Ele vem ao nosso encontro quando a gente já não pode mais ir. Essa é a beleza do amor de Deus por nós. Então Jesus sempre está no meio dos problemas. A gente foge dos problemas. Jesus está no meio ali. Onde Jesus foi parar? Nos diz o Evangelho que houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Aí lá ele foi lá visitar essa piscina com 5 pórticos. E com certeza ele ouviu falar que lá tinha muitos doentes, enfermos, que precisaria de cura, de libertação. Mas Jesus está sempre no meio dos problemas. Porque é ali que ele quer resolver. E foi para isso que ele veio. Para resolver aquilo que eu não consigo resolver, mesmo tendo a tentativa de ter corrido muitas vezes. Estou tentando. Mas é ele que vai resolver isso, eu não consigo. Mas tem coisas que ele vai deixar rolar, ele vai deixar as coisas irem acontecendo, porque depende de mim e depende de você resolver. Ele poderia resolver, mas ele não resolve, porque ele sabe que ele já te deu uma graça para poder resolver. E muitas vezes a gente precisa carregar melhor a cruz, a gente não vai estar satisfeito com alguma situação, e ele vem, já deu a graça, e eu preciso fazer a minha parte. Então ele vem sempre para libertar. E agora o segundo ensinamento, Jesus fez esse homem ficar feliz. Essa foi a missão de Jesus, desde o início até o final, fazer as pessoas ficarem mais felizes, não fora da realidade, na sua realidade, mais feliz. Olha a nossa missão de batizado: fazer o outro mais feliz. Claro que a gente sabe disso, de carteirinha, todos nós sem exceção, que a gente nunca vai agradar a todos, graças a Deus que a gente não agrada a todos, então seria muita bajulação, né? Então a gente nunca vai agradar a todos, graças, não nos preocupemos com isso. Jesus não agradou, por isso que nos diz o Evangelho finalzinho, essa discussão dos judeus, ele não poderia fazer nada no sábado. No coração dos judeus, dos fariseus, estava: homem teimoso, não pode fazer, ele vai e faz. O padre teimoso, não é para fazer, ele está fazendo. Na nossa comunidade. Ô fulano, olha lá. Então, é isso. Então Jesus foi além. E ir além é poder perceber que verdadeiramente tem alguém que sabe o que está fazendo, por um bem maior, fazer o outro feliz. Então essa é a minha missão e a sua missão aqui no mundo, fazer a nossa parte, pelo menos suavizar a vida do outro se tiver o nosso alcance, mas nunca infernizar a vida do outro. Essa é a missão do diabo, que nós não podemos permitir que ele use de nós para fazer isso. A gente não tem o domínio de quem quer nos perseguir, mas que nunca seja eu ou você perseguir alguém. Às vezes nós perseguimos de muitas formas, pelo julgamento. Eu estou perseguindo alguém, ela não está aqui, eu queria falar com ela, eu estou perseguindo. Às vezes não perdoando, eu estou perseguindo. E Jesus veio para nos ensinar: faça o outro feliz, porque aí você vai ser feliz. Claro que fazer você feliz não é tirar seus problemas. Não. Fazer você feliz é talvez dizer: aqui, a minha mão está aqui para te ajudar a carregar a cruz. Porque o milagre eu não sei fazer e não consigo fazer, porque o milagre é dele, é de Jesus.
A gente sabe quando a gente pode fazer o outro mais feliz. Um sorriso, um acolhimento, seja na igreja, fora da igreja, onde for. Uma ajuda material, se assim podemos ajudar no momento oportuno. Uma visita ao doente, né? Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. E às vezes nunca vou. Aí quando falece, estou com remorso. Ontem eu tenho que ir. Ontem. Por isso que a misericórdia, ela se estende de uma forma excelente quando eu me coloco no lugar do outro. Hoje é aquela pessoa que não pode estar comigo, mas eu posso estar lá com ela. A vida dá voltas. E se amanhã for eu que não posso vir, eu ficarei lá, como esse homem na piscina. Tomara que alguém lembre de mim e venha me visitar. Tomara que alguém tenha misericórdia, nunca pena, porque a pena é isso. Ah, coitado, está lá em cima da cama, eu preciso ir lá. Estou com uma pena. Quem tem pena é galinha. A pena não nos faz sair do lugar. A compaixão, sim, eu me coloco no lugar do outro. Padre, eu não tenho tempo, e nunca vai ter tempo. Ou eu amo através do meu tempo, eu nunca vou ter tempo. Tem jeito, eu nunca vou ter tempo, você também não. Não porque a gente fica sentado à toa, não. Não, porque tem trabalho. Você sabe quanto você trabalha, quanto você tem que suar para poder trazer o pão de cada dia para a sua vida. Mas quem ama e quem se coloca no lugar do outro, e esse é o exemplo de São José para nós, aí sim a gente entendeu que é um segundo, porque ela vai ficar lá. Não é a dona Maroca que vai lá e fica. Eu vim para almoçar, para jantar, para tomar café e estou aqui na sua casa visitando. Não, fica em casa, não vai. Porque visita é rápida. Porque quando não é para comer, a gente começa a fofocar também, não é isso? Naquela hora a gente está até doente, a gente começa a botar tudo doente, vai ressuscitar. Não! É visita mesmo de médico. É acolher, é estar ali, mas depois ir. Então, se a gente for medir isso, cronometrar isso no nosso dia, num tempo, é muito rápido. A gente faz isso milésimas vezes, pegando o celular toda hora. Milésimas vezes. E será que a gente não está perdendo tempo também? Acho que a gente não chegou a essa conclusão ainda. Mas esse Evangelho nos ensina a perceber que tanto a missão de Jesus quanto a nossa missão é essa. É fazer o outro feliz. Aí vem de novo a raça. Ou raça, os judeus. Que hoje sou eu e pode ser você também, o outro. Tem nada de eu estou livre. Não estou não. Você também não está livre não. Mas olha, a falta de se colocar no lugar do outro e a falta de compaixão cega o homem. Era tanta cegueira que eles não se alegraram em ver aquele homem com a cama na mão, igual doido. Ele era paralítico, então não saía do lugar. E daqui a pouco, quando Jesus disse: pega a tua cama e anda, e vai embora. Ele faz isso. Eles não foram capazes de sentir alegria ou de sorrir. Esse homem ressuscitou. É a minha alegria. Não importa se foi domingo, se foi sábado, se foi segunda, se foi terça. Aí parece que a gente pensa assim: nossa, está tão longe de nós, graças a Deus que não estava nesse tempo. A gente briga por uma coisa que para nós, ou para a igreja, ou seja, para quem for, é lei. E se não for daquele jeito, a gente faz a maior briga. Mas não foi caridade. Você não ajudou aquela pessoa? O problema dela, não é meu. Então não consigo me colocar no lugar do outro. É problema dela. O problema dele. Se ele estava 38 anos, ali no chão, em cima de uma cama. É problema dele.
não é meu. Por isso que eu fico preocupado com a lei. Isso é muito desumano. E qual é o nosso perigo? Eles estavam, entre aspas, muito perto de Deus. Primeiro pela lei de Moisés, depois pela palavra também, pregada e anunciada na sinagoga. Não eram distantes de Deus. Isso não muda nada, tá vendo? Quando a gente não quer mudar. Mas não quer dizer que a gente não tem que estar muito perto de Deus para mudar. Era uma má fé. Matava o espírito, porque ficava preso à lei morta. Tem que ser assim, e ninguém pode mudar. A gente briga quando alguma coisa muda na nossa casa. Tomara que não. Na igreja, eu nasci vendo isso aqui, ó. Agora o padre pediu para colocar aqui. Acabou. Metiu o pau no padre. Ou na comunidade. Misericórdia. Estou preocupado se está aqui, vai ter o mesmo efeito? Então tá bom. Fica preocupado em fazer o outro feliz. Claro que tem coisas que tem que ser mudadas, que depende da gente. Isso, alguém está à frente, o bicho pediu que fosse assim, mesmo que a gente não concorde, o padre também pediu que fosse assim, eu não concordo, livre, não tem que concordar, mas eu preciso obedecer, eu preciso respeitar. Mas o que é isso? Você vai colocar a planta aqui, você vai colocar ali, o que importa isso? Diante da graça de Deus, está perdendo a graça de Deus, porque a gente fica preso a alguns detalhes. Claro que a igreja não é, como dizia aí fora, não é a mãe não é a casa da sogra, não sei, a casa da avó, né? Da mãe Joana. Todo mundo chega e faz o que quer. Ah, não, eu quero colocar essa cadeira aqui no meio, eu quero sentar no meio, eu quero sentar do lado. Não, pode parar. A casa é sua, mas também é do outro. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que nos incomode algumas coisas, cuidado com essa questão da lei pela lei. Isso não converte. E pode ver, a maior dificuldade de Jesus foi incutir no coração e não incutiu. Não porque ele tinha poder para isso, porque o coração estava fechado. O que nós vamos viver daqui a pouco, Semana Santa? É o que eles falaram aqui no finalzinho. Os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas injustiçadas. Essa perseguição culminou aonde? Na cruz. E se a gente for colocar na balança, então, tudo pela lei. O que tu fez? Só fez caridade. Tudo pela lei. Então a lei mata. Eu posso matar muitos pela lei. Não como Jesus foi morto na cruz, mas matar o outro na sua dignidade, no respeito, na vontade. E também, quando Jesus pergunta para ele, e ele é curado, aquele homem não foi só curado fisicamente, mas de forma muito particular também, espiritualmente falando. Com certeza ele trazia muita revolta no coração. Jesus o curou ali. Tanto que quando Jesus o encontra de novo, Jesus vai dizer: não voltes a pecar. Aqui não porque ele não seria mais pecador, é sobre essa questão. Como Jesus tivesse dito para ele: luta para não ficar remoendo nada, seja livre, eu te libertei, agora você não tem mais motivo de se revoltar e de reclamar. Não voltes a acontecer isso, porque senão você vai ficar pior. Não paraliticamente falando, mas paralítico da alma. Então peçamos ao Senhor, pedindo a intercessão de São José, para que nós consigamos cada vez mais fazer a nossa parte, como a gente está buscando fazer. E lembre-se sempre disso: a minha missão, acima de tudo, é fazer o outro feliz, é suavizar. Para que não haja confusão, é necessário silenciar? Eu vou silenciar.
para ajudar. Eu estou com vontade de me omitir, de não falar a verdade. Não, eu vou falar com caridade a verdade. Então nós temos muitos meios para colaborar para que o outro seja feliz. Repito o que disse no início. A intenção não é agradar a todos, porque nós não vamos agradar. Eu sempre digo que se Jesus ficasse conosco na paróquia um mês, depois de 30 dias a gente começa a reclamar dele, de Deus. Batata, começa a falar dele. Tá vendo? Olha lá, curou fulano. Quem eu estou pedindo? Na minha casa não cura. Olha lá, visitou fulano que nem vai à missa. E eu estou lá todo dia chamando, Jesus, vai na minha casa. A gente ia falar muita coisa, não tem jeito, gente. Mas ia reclamar muito dele. Por isso que eu falei, a gente pensa que está muito longe desse judaísmo, mas existe dentro de nós um poço também do judaísmo, e que muitas vezes a gente iria perseguir Jesus. Sim, porque no final das contas, se eu não me converter em você todo dia, eu estou dentro da igreja e fora da igreja, eu até digo, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Mas quando a vontade de Deus não bate com a minha vontade, ninguém me segura. Sai da minha frente. Porque a gente está aqui, fora daqui, no mundo a gente quer fazer só a nossa vontade. Quando não acontece, a gente reclama. Pode ver, não adianta. A gente leva para a justiça, a gente leva para, nossa, mas é justo fazer isso, mas eu estou falando porque é verdade, não adianta. No final eu estou dizendo, é porque não aconteceu conforme eu queria que acontecesse. Por que eles perseguiram Jesus? Porque Jesus não fez o que eles queriam. Claro, eles iam colocar lá, Jesus, está escrito aqui, ó, lei de Moisés, não pode fazer nada no sábado, como hoje o domingo. Quem pode não trabalhar no domingo, não deve trabalhar no domingo, vocês sabem. Claro que existem algumas profissões que não tem como sair desse ciclo, né? Hospital, etc, etc. Mas, se a gente pode, então, é dia do Senhor. Então, lá no Antigo Testamento, era o sábado. Mas não quer dizer, tem alguém morrendo. Não posso. Mas por quê? Porque é domingo. Tem que esperar, aguenta aí, aguenta aí. Tem que esperar. Alguém está pedindo ajuda ali, porque eu estou indo para a missa. Aguenta aí, eu estou na missa, não morre não, hein? Depois eu te ajudo. Essa é a lei pela lei. Não, eu não vou à missa, mas vou pegar esse homem, essa mulher e vou no hospital com ela. Se eu posso. Se eu não posso começar a gritar na rua, pedir ajuda para alguém leve. É isso. Então peçamos ao Senhor que a misericórdia e a caridade esteja sempre acima de qualquer pensamento humano que a gente possa ter. E não queiramos fazer a nossa vontade. Isso não é de Deus. Às vezes Deus vai me dar uma graça, claro, para mim e para você. Nossa, eu queria isso e Ele me deu em dobro. Eu queria isso e bateu tudo conforme eu queria. Que bom. Mas a maioria das coisas não é assim. Porque Ele sabe que eu preciso receber não. Que eu preciso me confrontar diante das diversidades e diante das dificuldades. Porque é isso que me faz crescer espiritualmente. É isso que me faz perceber que Ele tem que ser o centro. Porque senão eu me coloco no centro. É a minha vontade. Eu me coloco em frente ao sacrário e quero tapar Jesus. Então quando acontecem esses contrastes, nossa, eu estou querendo ficar no meio. Eu não posso ficar no meio. É Ele que está no meio, sempre. Então, essas tristezas humanas que a gente não quer sentir, sente, nos empurra para o nosso lugar. Humildade. Fique no seu lugar. Não saia. Porque aquele lugar ali não é seu. Aquele lugar é de Deus. E São José, exemplo de entrega, disponibilidade,
e ao mesmo tempo obediência. Mesmo não entendendo muita coisa no início, abraçou a fé, abraçou a missão, porque sabia que estava fazendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São José,